bem com vocês? Bom dia, tá? Ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esta aula. Nós estamos iniciando, tá? O segundo bimestre com um assunto sobre biotecnologia, ok? A biologia, tá? No século 21, tá? Capítulo 18 do livro de ciências, tá? O livro de vocês é dividido em 3 disciplinas: física, química e biologia. Então, no capítulo 18, nós vamos iniciar o nosso conteúdo referente, tá, ao conceito de biotecnologia. Então, vamos lá, tá? Lembrando, amanhã tem aula via Zoom, tá? Naquele mesmo horário, meio-dia 5 até meio-dia 35, ok? Então, turma, quando a gente fala sobre biotecnologia, tá? A gente está algo relacionado, tá, às tecnologias, aos avanços, ao melhoramento, tá? Relacionado aos conceitos de biologia, tá? E esses melhoramentos, esses conceitos biológicos, eles vão ser melhorados em quê? Tá? Em animais e vegetais, ok? Então, a biotecnologia ela veio para melhorar, tá? Para desenvolver, principalmente em relacionado a vegetais e animais, porque a nossa população cada vez mais ela vai aumentando e ela vai consumindo, vai precisando de mais recursos, né, para fazer essa utilização. Então, melhorando o atributo de vegetais, o atributo de animais, né, melhoramento genético, melhoramento nutricional, tá, para que sirva, tá, toda a população, ok? Então, essa é a biotecnologia, ok? Então, ela veio para melhorar, tá, a nossa vida, tá? E a biotecnologia, ela é importante por quê? Porque, como eu falei para vocês, ela veio para melhorar, tá? Ela veio para modificar os vegetais e animais, e a importância da biotecnologia tá na indústria farmacêutica, produção de insulina, importantíssimo, né, para as pessoas que possuem diabetes. Então, aquela insulina que é distribuída, né, nos postos de saúde, né, através do SUS, ela é produzida através do conceito de biotecnologia. Se não houvesse o avanço, tá, significativo na biotecnologia, provavelmente, tá, nós não teríamos tantos medicamentos como nós temos hoje, tá? Então, aqui a insulina, por exemplo, ela é produzida, sintetizada através de bactérias, tá? Tiraram genes humanos e inseriram bactérias para que elas pudessem produzir a insulina. Depois o cientista, né, em laboratório retira aquela propriedade nas proteínas que foi produzida lá através da insulina e começa a juntar com os insumos, né, com outras substâncias para produzir a insulina e distribuir ela em longa escala pelo país, tá? Produção de fármacos, tá? Eu inverti, né? Eu primeiro falei da produção de fármacos, tá? Da insulina. Agora aqui, ó, fermentações industriais, tá? Então eu inverti aqui. Processo, por exemplo, a criação de determinados alimentos, tá? Por exemplo, vinho, cerveja, tá? São usados produtos através da biotecnologia, tá? Tipo de lactobacilos ativos, tá? Lactobacilos que foram modificados em laboratório para melhorar, para fazer com que haja um processo de fermentação mais rápido para a produção, tá, de determinadas substâncias, ok? Só silenciar aqui rapidinho, deixa eu abrir o OBS aqui. Tá chegando a mensagem do teu WhatsApp aberto. Só silenciar do dispositivo. Deixa eu voltar agora aqui. O negócio tá meio que eu tô querendo até gripar, tá? Então, se eu gaguejar. Ok? Então, vamos lá. Tá? Então, ó, indústria alimentícia também, tá? Fermentação industrial, produção de laticínios, produção de queijo, produção de bebidas alcoólicas, vinhos, cerveja, tá? São utilizados também produtos melhorados através da biotecnologia. Produção de fármacos, né, de remédios, como eu falei, da insulina. Indústria alimentícia, tá? No alimento, por exemplo, lá, milho, a soja, tá? Biscoitos, refrigerantes, entre outras coisas, tá? Uso no micro-organismo, né, na agricultura, isso aqui é importantíssimo. Esse assunto que vocês estão estudando aqui, o convênio também está estudando. Por exemplo, eu falei, ó, ano passado na revisão para o convênio eu até falei, olha, isso aqui pode vir a cair, tá, no Enem, lá com o conceito de ecologia, que vocês vão estudar mais para frente. Por quê? Porque o uso de micro-organismos na agricultura, ele vem, tá, para beneficiar, para eliminar determinadas pragas. Só que ele pode fazer também com que surjam super pragas, super insetos, que acabem se adaptando àquele micro-organismo que for utilizado. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que tem determinada vespa, determinada abelha, que ela traz prejuízo. Ela vai destruindo a vegetação lá, ela vai comendo, se alimentando de folhas. E uma larva, tá, criada no laboratório, ela penetra, tá, nos óvulos que foram deixados
pelaquela mosca, na mosca, pode ser uma mosca, como eu falei, na verdade, abelha, né? Uma mariposa, a mosca pousa lá, deixa seus ovos, essa larva penetra e faz a destruição. Ou ela mesmo pode destruir o inseto, tá? Pode destruir um fungo. Então, a utilização desses micro-organismos. Só que tem um porém, pode fazer com que no futuro, um tempo depois, surja, tá? Espécies adaptadas a esses micro-organismos e que façam com que cada vez mais seja difícil a sua destruição. Nós vamos estudar sobre desequilíbrio ambiental, a gente vai focar melhor aqui, ok? Produção de vacinas. Eita, ficou horrível essa minha seta. Produção de vacinas, tá? Com a produção de vacinas também, com a utilização da biomedicina, da biotecnologia, né? Da biomedicina também, fazendo com que haja, né, a desativação das proteínas, tá? Causadores da infecção, da multiplicação daquele vírus. Então, eles desativam, eles atenuam esse vírus para que o nosso corpo o reconheça, né? Porque na vacina tem um vírus ativado ou atenuado, ou então tem o RNA, que é a propriedade viral, ok? Então, há essas três opções. Você pode utilizar o RNA viral, tá? Porque ele vai entrar dentro do núcleo, ele vai se multiplicar lá junto com o DNA. Também você tem o vírus desativado ou atenuado, né? O morto é aquele que está morto, né? O desativado, atenuado, é o que tirou a propriedade de infecção daquele vírus. Então, ele é colocado no nosso organismo para que o nosso organismo crie memória imunológica e caso a gente tenha um contato futuro com esse vírus, o nosso corpo saiba quem é, consiga identificar e haja a sua destruição, tá? Estudou isso ano passado lá no sistema imunológico, tá? Melhoramento genético, tá? Eu lembro de uma novela que passou há muito tempo atrás, que tinha o Boi Bandido. O Boi Bandido lá, ele foi melhorado geneticamente, né? Ele foi, tá? Aperfeiçoado, foi melhorado. E como ele tinha características boas, características aprimoradas, o que fazia? Vendiam o sêmen dele. Sim, o sêmen do boi era vendido por mais de 50 mil reais. Um potinho de sêmen para fazer inseminação artificial, tá? Porque queriam que tivesse filhote daquele boi bandido, né? Que era o boi lá na novela, lá, que foi melhorado. Então, esse boi bandido era bem famoso no Brasil. Então, era muito caro, porque ele foi melhorado. Tá, melhoramento em animais, cavalo, porcos, mas principalmente aqui no Brasil, em gado, viu? Em boi. E falar para vocês aqui sobre remédios inteligentes, tá? Eu tenho os anticorpos monoclonais, tá? Esses anticorpos monoclonais, eles são anticorpos retirados do nosso organismo, tá? Eles são obtidos através da manipulação genética. E esses anticorpos monoclonais, eles são utilizados para vários tipos, tá? Não somente para curar células cancerígenas, identificar células cancerígenas, identificar bactérias, vírus no nosso organismo, tá? Ele tem diversas funções, por exemplo, anticorpos monoclonais, né, determinado tipo de anticorpo, são utilizados, por exemplo, naquele teste de gravidez de farmácia, né, aquele que coloca lá na urina para verificar a quantidade, tá, dos hormônios. Então, ele é utilizado também para fazer essa identificação, entre outros produtos, tá? Mas a principal importância aqui da utilização dos anticorpos monoclonais é fazer a identificação de que, para ele neutralizar bactérias, vírus, células tumorais, né, antígenos e células cancerígenas que possam trazer prejuízo para o organismo daquela célula hospedeira, né, aquele agente que acabou sendo infectado. E são obtidos através da manipulação genética. E como é que isso ocorre? Vai fazer primeiros testes, né, são feitos em laboratórios, tá, com ratos lá de laboratórios, e você pega o que? Um antígeno específico, né? Pode ser uma bactéria, um vírus, tá? Uma propriedade estranha. Você introduz, tá, nesse organismo. O que esse organismo vai produzir? Anticorpos. Produzir os anticorpos. Tá? Tanto é que tem as células de defesa aqui, e as proteínas, né, que acabam se ligando com os antígenos. Então, como foi colocado antígenos, pode ser vírus, bactérias nesse organismo aqui, a função do organismo dele com o tempo é produzir anticorpos. Depois, o cientista retira, tá, uma amostra sanguínea, coloca, tá, uma placa para, né, no meio de cultura para que ele verifique, tá, coloca os anticorpos lá e pega, né, uma célula cancerígena, o mieloma, tá? O mieloma é uma célula cancerígena que está em desenvolvimento. Colocou as células cancerígenas junto com as células de defesa, com os anticorpos.
E o que eles vão verificando aqui? Ó? Aquele que obteve o melhor resultado. Vamos supor ó, que só esse daqui, ó, né, os cinza, ó, pode ser cinza para você azul, só esses daqui ó, conseguiram ter uma resposta adequada contra esse mieloma, contra essa célula cancerígena. A partir daí você seleciona essas células, né? Você coloca no meio de cultura para fazer uma produção mais, né? Fazer clonagem, você selecionar melhor, tá? Modificá-las também ainda, verificar qual foi aquela característica apropriada e você introduzir ó, em outro animal para que ele comece, né, a produzir. E você começa a selecionar os clones, né, que vão produzir essa célula de defesa e depois você vai testar um ser humano, tá? Mas claro, tem que ter toda a aprovação de um conselho de ética, para poder fazer. Não é assim, vou fazer de uma hora para outra, não. Você tem que obter resultados positivos para conseguir, tá? Depois fazer teste em humanos, tá? Isso demora, tá? Pessoal, demora também porque há uma falta, tá? De investimento. Se tivesse mais investimento, por exemplo, como teve agora na Covid, com certeza soluções para vários tipos de doenças teriam sido solucionadas, né? Mas a falta de investimento faz com que ainda assim seja um pouquinho devagar, tá? Então, essa é a principal função, tá? De anticorpos monoclonais, né? De remédios inteligentes, que a principal função desse remédio inteligente, pessoal, é desativar, é neutralizar aquele agente infeccioso que vai ocasionar uma doença, né? Vai ocasionar uma infecção. Então, ele inibe o processo de reprodução, ele inibe, né, esse processo de duplicação, de surgimento. Claro, desculpa, a nossa turma tem, tá? A nossa turma já... é porque eu tenho aula outra turma, estou pensando nesse sétimo ano. Ó, tá? O nosso corpo, né, ele tem células específicas, né, anticorpos, para combater esses agentes infecciosos. Por exemplo, tem células NK, que são as células natural killer, que a principal função dela é destruir esses mielomas. Tá? Então é assim que é utilizado esses anticorpos monoclonais, esses remédios inteligentes, que a principal função é neutralizar e fazer com que a propriedade, né, daquele agente infeccioso não seja ativada e não acabe fazendo uma infecção. Mas eles são utilizados em vários outros tipos, tá? Indústrias farmacêuticas, indústrias de tudo quanto for tipo, tá? Eles não ficam restritos somente à farmacêutica, tá? À medicina. Eles podem procurar outras características também, né? Precisam ganhar dinheiro para continuar investindo, né? E organismos geneticamente modificados, né? Os OGMs, a gente estudou lá no sétimo ano que a gente fez, tá? Um exercício sobre eles, tá? Vocês foram muito bem na época, tá? Aquela apostila lá foi o primeiro teste que eu tinha feito com vocês de questões de níveis superiores, né, de faculdade, e vocês foram muito bem. Até cair na avaliação de vocês na época, tá? E o organismo geneticamente modificado é todo aquele animal ou vegetal que teve seu DNA, que teve sua propriedade genética alterada. Só que tem uma curiosidade, turma. Todo transgênico é um OGM. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, tá? Não é. Ah, professor, por quê? Não entendi, ó. Porque o transgênico tá aqui, ó. Tu tem a espécie A e tu transfere um gene dela favorável para a espécie B, tá? Então, transgênico é isso, já diz, transferência, tá? Não vamos falar igual o menino falaram lá. Transgênero, não é isso? É transgênico, tá? Então, é transferência de gênio. Então, você pega aqui, por exemplo, essa planta A aqui tem adaptação a solo com pouca quantidade de água. Aí você tira essa propriedade, né, que dá essa conferência, essa resistência, essa adaptação a um clima mais seco, né, um clima com pouca quantidade de água no subsolo, e transfere esse gênio para uma outra plantinha. E ela fica, né, adaptada e você pode plantá-la depois em outro solo. Já o organismo geneticamente modificado, eu tenho o organismo A e ele tem, por exemplo, aqui ó, uma substância, né, Y, que traz prejuízo para essa espécie, fazendo com que ela não se adapte a pragas, a fungo. E o que você faz? Ó, retira essa propriedade Y, que faz com que ele não se adapte a determinadas pragas, a determinados fungos. Aí você melhorou, você retirou aquela característica que trazia prejuízo para essa espécie.
Tá? Então isso é um OGM. Tá? O OGM você só manipula o seu gene, você manipula geneticamente. Você faz algumas alterações, algumas correções, você há um melhoramento nele, tá? Você tira as características desapropriadas, tá? Já o transgênico não, ó, você vai transferir um gene para o outro, tá? Então no transgênico você tem aquele recorte. Você tem aqui o DNA, né? Aí o que você vai fazer? Você vai cortar aquela fita de DNA, aqui, ó, né? Você vai cortar essa fita de DNA e você vai fazer o que, ó? Inserir aquele gene específico, né? Ó, que você queria, você insere, ó, um gene específico que você quer fazer a modificação nele, que você quer que ele produza determinada substância. Então, ó, você alterou o seu material genético, você alterou, ó, o seu DNA, tá? Isso é um transgênico, tá? E, por exemplo, agora eu comi um transgênico, tá? Tomando Coca com Doritos, né? Professor, eu tento me livrar, né? Mas é difícil, se tiver com tempo. Comi Coca com Doritos, por exemplo, lá no Doritos, ó, tem um Tzinho, que significa que ele tem o quê, ó? Transgênico. É só você ir lá. Por exemplo, eu tava mais cedo no supermercado, né? Antes do almoço. Fui de manhã lá, no Santa Lúcia. Aí eu tava passando por ração, né? Minha tia cuida de gato, tem um gatinho, né? De raça. Aí ela pediu pra me comprar um pacote de ração pra ela. E quando eu passei naquela seção de ração, tava lá, os triângulos com T. Tudo contendo soja transgênico. Então, ó, tá? A maioria, tá? A turma praticamente do que nós se alimentamos vai ter transgênico, tá? O óleo, o azeite, o óleo que você frita lá, o nugget, o tequi, tá? A pessoa não frita, vai no micro-ondas, mas o nugget tem, vai no forno, né? O nugget tem transgênico. E essa a gente sabe, quando teve aquele escândalo, né, da JBS, né? JBS. Toda vez eu confundo o nome da empresa JBS ou JBL. JBL, né? JBS é a empresa, é telefone, fone de ouvido. Eu não sei, sei que foi a JB alguma coisa, tá? JBS. Aí a gente viu, né, a podridão é frango com papelão, né, carne com papelão, o tequitos, né, que é a mistura, né, os nuggetzinhos lá, a gente viu, né, mas aquilo eles alteram as propriedades, eles colocam acidulantes, acidulantes, tá, açúcares, eles colocam conservante, eles alteram também a propriedade química daquele alimento, dando mais sabor, dando mais gosto, né, fazendo com que você acabe ficando viciado, né? E ainda aqui tem, né, tem manifestações, teve, né, no Brasil aqui, principalmente no governo anterior, tá, a da presidenta, que na época ela tinha aprovado, tá, mais de 300 tipos de transgênico, tá, para ser trabalhado, principalmente o avanço da soja, né, no Brasil, principalmente no Cerrado, né, lá do Mato Grosso e também subindo aqui para o norte, né? Não queremos transgênico, né? Porque a gente não sabe qual foi o gene que foi modificado. Como vocês estão mudando o maquinário genético desses alimentos, eles podem trazer mutações no nosso organismo, né? Então tem que ter uma charge aqui, ó. Soja transgênica preocupa a população. Que palhaçada! Eu comi a soja transgênica e não me aconteceu nada, né? Aí, um jacaré, né? Como se ele fosse vacinado. Tá? Então a soja aqui, ó, que ele acabou introduzindo, né? Então há essa preocupação, tá? Pesquisas, claro, os apoiadores da utilização do transgênico vão falar que não existe, né? Que há um melhoramento, e aqueles que são contra vão falar que traz prejuízo. Vai ficar nesse embate, mas o caminho, tá? É o avanço, né? Dos transgênicos. Aqui, ó, a utilização, até tinha mostrado para vocês, ó, de porcos, né? Que mudaram quando eles eram embriãozinho, ó, mudaram sua propriedade genética. Ó. Colocaram um gene que conferia esse processo luminoso aqui, ó, de ficar brilhando. Ó, né? Ficava igual um vagalume, igual um marca-texto, ó, bem verde, né? Aquele verde cheguei. Ó. Sten Moissard, né? Biocientista da Universidade do Havaí, diz que a proteína que faz com que os animais brilhem no escuro não causa nenhuma dor e os suínos devem viver o mesmo tempo que os porcos não que foram utilizados, né, essa propriedade para eles brilhar. Animais foram modificados geneticamente quando eram embriões, tá? Então aqui ó, os porcos, né, não foram aprovados para venda. O único animal que tem, até então que eu li um tempo atrás, era um salmão, tá? Que é um salmão transgênico, mas a empresa ela não confirma que ele é transgênico, mas ele é, tá? Que é vendido, tá? Animal, ok? Agora vegetal é o que mais tem aí, tá? Sendo vendido. É só você ver aquele símbolo Tzinho, tá? E aqui, ó, bactéria transgênica, ó. Você tem o gene da insulina,
que é o DNA humano, é ligado aos plasmídios do vetor. O plasmídio, quando você estuda sobre bactérias, é aquele que confere, tá, adaptação, resistência a determinados medicamentos, né? A determinadas proteínas, determinadas enzimas, tá? Então, esse plasmídio é ele que vai conferir, né, adaptação a uma bactéria, por exemplo. Só que o que acontece aqui, ó? Você pega o plasmídio do vetor, né, o plasmídio de uma bactéria, que ele é assim, e pega, ó, o gene da insulina humana. E você faz o quê? Ó? O liga, né? Você vai ligar os dois. Ó. Ah, professor, por que vai ligar? Para juntar, e quando você vai pegar esse plasmídio recombinante, né? Por que recombinante? Porque você recombinou com o gene humano. Aí você vai, ó, introduzir numa bactéria hospedeira. O que essa bactéria hospedeira vai começar a fazer? Ó? Duplicação do DNA, porque a bactéria ela faz o processo de duplicação. Toda bactéria ela vai ter que gerar novas, tá? E ela vai duplicando, ela vai gerando clone. Como ela vai gerando clone, ela gera o mesmo plasmídio, tá? O mesmo DNA recombinante, várias vezes. E essa bactéria vai se reproduzindo, vai gerando novas, e essas novas vão produzindo cada vez mais, ó, moléculas, ó, de insulina. Cada vez mais elas estão produzindo, ó, moléculas de insulina, ok? E o gene humano é induzido a funcionar na bactéria para produzir o que? Ó, insulina. Então é assim que a insulina é produzida. Depois retira, tá, essa proteína, essa insulina que foi produzida e começa, né, a fazer a modificação, o melhoramento dela e depois a distribuição. Representação esquemática da clonagem de gene de insulina, né, segmentos de DNA com código da insulina humana são ligados ao DNA de plasmídio em bactéria, né, fazendo-as produzir insulina humana. Então é assim que há a produção. Bactéria transgênica, você transferiu o gene, né, de um organismo para o outro, né? E quais são as vantagens e as desvantagens da utilização de transgênico, tá? Maior resistência a pragas, por exemplo, se você usa um transgênico, você não usa agrotóxico, né? Você não vai usar pesticidas e herbicidas porque não precisa, porque esses transgênicos já são melhorados para resistir a esse tipo de animais, tá? E vegetais. Então não vão precisar utilizar agrotóxicos, pesticidas e herbicidas. Redução, tá, ó, do uso de pesticidas. Atraso, tá, na putrefação, como assim? No apodrecimento do alimento, tá? Pois quando você chega no supermercado, até vai à vista, né? E você vê o pimentão, o tomate lá, chega brilhoso, né? Meu Deus do céu, chega brilho, né? Aquele reflexo, tá? Maior produção agrícola, porque se você for produzir de forma orgânica, você não consegue produzir para o país todo, você não consegue produzir para uma cidade toda, né? Tanto é que Macapá tem vários tipos, né? Tem lá o da prefeitura, tem várias outras pessoas que produzem, tá? Às vezes não é nem suficiente, né? Por exemplo, laranja, maçã, né? Maçã não produz aqui. Mas vários outros tipos de fruta vêm de fora, né? Então, não há a produção suficiente, tá? Não há uma produção em grande escala, tá? Então, a vantagem de você fazer a utilização de transgênico, você vai conseguir produzir mais e ofertar, tá? Para a população brasileira toda e até para o exterior, tá? Se você for produzir de forma orgânica, você precisa de mais pessoas, né? Você vai gastar mais, você precisa de mais mão de obra, você tem que ter o cuidado com o solo, tá? Você não vai utilizar lá o NPK, né? Fósforo, potássio, cálcio, tá? Você não vai fazer aquela modificação naquele solo, ok? E produção mais nutritiva, tá? Só que isso aqui é um porém, tá? Uma dúvida, tá? Nem todos concordam, tá? Com essa produção aqui mais nutritiva. Há pessoas que falam que sim, há pessoas que falam que não, tá? Que vai ter mais nutrientes, outros falam, não, mentira, isso não vai ter mais nutrientes, tá? Mas é 60 para 40% sim do que não, né? Que pode contribuir para ajudar os países, ó, mais pobres, tá? Que não têm acesso a tantos nutrientes, tá? E as desvantagens, ó, a maior resistência aos antibióticos e a determinadas pragas, né? Aumento de alergia, porque você está mudando o gene, você pode estar fazendo com que surjam novas características que o seu corpo ainda não teve contato, tá? Então pode fazer com que surjam alergias. Diminui a biodiversidade, porque essas espécies elas se propagam muito rápido pelo ambiente e elas podem fazer com que, ó, a espécie nativa acabe sumindo. É como, por exemplo, lá o milho nativo e o milho transgênico. Aquele milho amarelo é o transgênico. O milho nativo era um vermelho, meio que laranjado, tá? Então ele demorava em determinado solo, determinado clima. Já aquele milho amarelo, uma alta adaptação, ele consegue crescer praticamente em qualquer lugar, tá? Só você passar no cerrado que você vai ver. Então, tá? A diminuição da biodiversidade. As espécies nativas vão estar saindo para entrar essas espécies exóticas, né? Que são espécies novas.
Insetos e outras pragas com resistência aumentada, tá? Porque esses insetos eles vão ter que se adaptar. Caso, estudou lá em seleção natural, caso eles não se adaptem a esse novo alimento, tá? Que foi modificado para resistir a essas pragas, eles vão morrer. Então, alguns vão ter que sobreviver, alguns vão ter que se adaptar para conseguir se alimentar. E o que isso vai acontecer? Cada vez você vai estar aqui, ó, mudando a propriedade química, a propriedade genética desses alimentos, desses produtos, né, vegetais e animais, para que eles se adaptem a essas pragas. Aumento da dependência de pequenos agricultores, né, de grandes multinacionais. Então, essa dependência aqui de pequenos agricultores, né, eles vão ficar na mão das multinacionais, tá? Às vezes, eles vão sair, tá? Porque, eu tenho um pequeno agricultor, ele não está dando conta de competir com aquela multinacional. Aquela multinacional compra aquele terreno, ele sai, faz o êxodo rural, né? Vai para a cidade, leva lá 5, 6 filhos, aí vai morar na periferia, né? Todo aquele problema que acontece, né? Não vai morar, não vai ter uma qualidade boa de vida, né? Às vezes nem é caro, tá? Vocês pensam que é milhões, mas não é milhões, tá? Tem aquele processo de grilagem, tá? Tem tudo, você sabe como funciona no Brasil, tá? Então nem todos, vão receber um dinheiro adequado para aquele terreno que eles possuem. E às vezes os terrenos que eles estão lá não é nem certificado, tá? Não é nem deles, eles só ocuparam. Então tem tudo isso, tá? Eles ficam na mão dessas multinacionais, ok? E o DNA fingerprint, lembra que a gente estudou também ano passado no sétimo ano, né? Que o DNA fingerprint é aquela utilização para verificar trechos, né, de DNA, que ele utiliza a técnica, tá, da eletroforese. A eletroforese é quando os fragmentos de DNA se separam em faixas, de acordo com a sua carga e tamanho. Aqui, ele no aparelho lá, tá? Olha ele observando aqui a carga genética. Claro que hoje você já tem toda a máquina, tá? É tudo computadorizado, tá? É tudo de forma informatizada, ok? Vai tudo certinho ao computador que vai verificando quem é quem. Você não precisa mais ficar analisando um por um, tá? É o computador, é a máquina que já faz tudo, né? E o DNA fingerprint também era utilizado para fazer teste de paternidade, tá? Para verificar quem é o pai, né? Ou quem é a mãe, né? Independente também, né? Mas geralmente quem é o pai, né? Que a mãe quer saber quem é o pai. O pai é aquele que apresenta faixas coincidentes com as do filho e ausente, nas mães, tá? Lembra lá, quem tem que ser coincidente? O pai e o filho. E tem que estar ausente na mãe, tá? Então tem que ser coincidente, tem que ser iguais para ambos, ok? Para ambos tem que ser exatamente iguais. Como a gente vai ver aqui, nesta imagem. Só apagar aqui, que ficou na frente. Então, você tem um filho e você tem o suposto pai 1, suposto pai 2, suposto pai 3, né? Vai lá no programa do ratinho, barraco, joga o Marquito para um lado, joga o ratinho para o outro, né? E toda aquela dor de cabeça, aquela confusão, gritaria lá, para saber quem é o pai, né? Então você vai ter que verificar aqueles que têm em comum, né? Claro que às vezes pode repetir, por exemplo, como acontece aqui, o 3, né? Se você for analisar o 3 aqui, ele e o 2 batem aqui no filho, mas na mãe. Mas como é que você vai identificar o pai? É aquele que tiver mais trechos compatíveis, olha aqui, Opa, tá correto, tem que estar ausente na mãe. A minha dica é você analisar a mãe, ver onde tem lacunas e analisar. Opa, aqui não tem nada, não, aqui no. Opa, tá vendo? É analisar a lacuna. Mas se você quer fazer com calma, vai bem devagarzinho, Vamos analisar aqui, vamos ver quem é aqui, vamos ver quem é o pai. Deixa eu analisar para vocês. Já vai encerrar a aula, ok? Vamos ver o 1, suposto pai. Opa, não tem aqui, né? Tá ausente aqui, mas está presente na mãe. Vamos ver o 1 ainda, a gente bate aqui. Não tem nada aqui, né? Não tem nada aqui. E aqui não pode, né? Porque tá ambos na mãe e ambos no filho. Então a gente já viu que o 1 não pode ser o pai. Então bora ver o outro agora aqui. Vamos ver o 2, O 2 tem aqui no filho, só que não pode, né? Ter em ambos, tanto no filho como na mãe, né? Vamos continuar. O 2 tem aqui a mesma coisa do 1, né? É ausente aqui, mas está presente aqui na mãe, então não pode. Vamos continuar aqui, a mesma coisa o 2, está presente no filho, mas não pode estar presente aqui na mãe, tá? Não tem mais lacuna, vamos analisar o 3. Opa, o 3 a gente viu que tem aqui, tanto com a mãe quanto com o filho, não pode, mas vamos analisar o próximo. Opa, correto,
não apresentou, né, o tracinho lá na mãe, tá? Não houve apresentação. Já continuando aqui, igual, né, mas teve aqui tanto no filho como na mãe, mas o outro aqui, ó, opa, tô vendo aqui, ó, semelhante e não teve na mãe, né? Então a gente verificou, ó, quem é que tem mais traços semelhantes com o filho? O 3, então a gente vê quem é o pai do filho, né? Quem é o filho do pai, tá? Quem é o pai do filho é o número 3. O 3 é o pai desse menino, né? Mesma coisa aqui, ó. A gente até fez aqui, ó, peguei até aquela imagem lá da avaliação. Você tem o marido, o outro nome, o filho 1 e o filho 2. Bora ver o marido aqui, ó. O marido... Opa, filho 2. Bora ver de novo aqui. Aqui não tem... Opa, aqui, ó. Viu, ó? Bateu, ó. Aqui não tem nome com a mãe. Então a gente viu que o marido é pai do filho 2, ó. Que legal. O marido é pai do filho 2. Bora continuar a analisar aqui. Deixa eu mudar de cor. Vamos ver o outro homem. O outro homem semelhante aqui com o filho 1. Aqui não tem nada. Aqui, opa, aqui, ó. Semelhante. Aqui não tem nada, então a gente verificou ó, o grau de similaridade. Então, o outro homem, né? Ele é pai do filho 1. Ah, professor, ele traiu a mulher dele? Como é que a mulher dele traiu o marido? Não, né? O outro homem foi casado com ela antes, teve o primeiro filho, depois ela se separou do outro homem, casou com o marido, teve o filho 2, entendeu? Assim, não pensar. Isso aqui foi do Enem, tá? Depois eu vou comentar com ela no exercício com vocês, beleza? Não, deixa eu comentar logo agora. Considere um fragmento ambiental uma árvore matriz com fruto M, então aqui ó, uma árvore matriz com fruto M, e outras 5 que produzem flores e são apenas doadoras de pólen. Então eu tenho a DP1, que é doadora de pólen 1, doadora de pólen 2, doadora de pólen 3, doadora de pólen 4 e doadora de pólen 5, tá? Foi excluída a capacidade de autopolinização, então não pode se autopolinizar. O genótipo da matriz da semente S1, ó, aqui, da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise dos dois locos A e B de marcadores de DNA, conforme a figura. Ó. Então, ele quer saber quem é que doou o pólen para S1, quer saber quem foi que doou, e você vai ter que fazer a análise, né? Tanto do loco 1 como do loco 2, ok? Então você vai ter que ver. Então vamos analisar primeiro quem foi, tá? Que doou aqui. Você vai analisar primeiro somente o S1, tá? Quem foi o doador do pólen? Aí você analisa, ó, opa, tem aqui. Você analisa aqui, aí você vê que tem aqui, né? Mas só que você não quer ver o M ainda, tá? Você não quer ver a matriz é só no loco B, tá? Porque você quer ver primeiro quem foi que enviou e também depois você vai ver, ó, junto com a matriz IME, tá? Ó, que foi a matriz com fruto, né? Que vai dar origem a S1 junto com o doadora de pólen, né? Que fez com que surgisse o S1. Então vamos analisar aqui, você não pode ver este primeiro aqui, ó, porque tem aqui e tem aqui. Então você só pode analisar o alelo 2. Quem é que está em comum aqui com o alelo 2? Deixa eu apagar isso para não ficar confuso. Não. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar agora. Então, opa, vi que está em DP2, né? Doadora de pólen 2. Continuando, vi que está similar ao 5, né? Ao DP5. E agora ele quer saber, opa, eu já estou em dúvida entre DP2, né? E DP5, essa é a minha dúvida. Doadora de pólen 2 e doadora de pólen 5. Quero saber quem é a doadora. Já sei que pode ser 1 e o 2. Agora eu tenho que ver qual desses dois, né, que doou o pólen para M para ter a S1. Então você tem que analisar aqui agora ó, o M também. O M e o S1. Tem que analisar os dois. Ó. Tá? Aqui tem que analisar os dois. Tá? Aqui foi diferente. Aqui é questão básica, tá? Só para querer saber. O Enem já aprofundou, já pegou um pouquinho mais pesado.
Aí você tinha que verificar, opa, aqui não tem lacuna, então eu só vou analisar o alelo 3. No bloco A, eu só analisei o alelo 2, porque eu não queria o semelhante, eu queria saber quem era o doador mesmo. Já aqui eu preciso saber tanto quem vai confirmar o doador junto com a matriz, né, que foi que deu origem a S1. Aí você vai analisar onde é que tem, não tem no DP1, não tem no DP2, não tem no DP3, não tem no DP4, mas tem no DP5, ó. Então eu vi que repetiu aqui, DP5. Então eu tenho duas opções para DP5. Então o que eu identifico aqui? Que o doador, né, do pólen para a M, né, surgiu S1, foi o DP5. Então a resposta, letra E. Ah, letra E. Tem algum com E aí? Stephanie, né? Acho que não. Não lembro. Tá. Então, minha aula de hoje ela fica por aqui. A aula que vem, tá, que será via Zoom. Eu continuo, ó. Vou falar sobre células troncos, tá? Células troncos binárias. Tá? Falar também o que a Bíblia diz em relação às células troncos, tá? Alguns embates. Beleza? Então, amanhã, nossa aula do Zoom, a gente continua. Não tem atividade essa semana, só para a semana que vem, beleza? Porque nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre, tá? 36 minutinhos, até a nossa próxima aula.